Bom dia, meu nome é Hugo Loureiro e estamos a começar mais uma conversa fora do palco. Esta conversa é uma conversa muito especial porque é a primeira conversa que envolve ouvintes e surdos. E a razão pela qual isso acontece é porque estamos a acolher esta semana um espetáculo chamado Segredo Secreto que trabalha exatamente com pessoas, quer ouvintes, quer surdas. Vamos falar um pouco acerca disso. Queria só deixar uma nota e uma das pessoas que vou apresentar agora vai poder falar melhor sobre essa questão, que propositadamente não estamos a ter esta conversa com interpretação formal de português falado para a língua gestual portuguesa, e vou aproveitar essa nota para começar por apresentar a Ana Figueira, é a primeira pessoa que vai falar. E Ana, pedia-te como mentora deste projeto, criadora deste projeto, que me contasses um pouco a história e aproveitasses esse contar a história para ir apresentando as restantes pessoas que aqui estão, porque elas estão todas envolvidas nisso, e que falasses um pouco da razão pela qual não temos a interpretação formal. Obrigada. Nada. Bom, é uma longa história. Eu comecei esta peça há cerca de 25 anos. Ela teve várias versões, portanto, ela é recriada de cada vez que se faz, e teve vários intérpretes bailarinos, portanto, e várias pessoas surdas participantes. A ideia tem muito a ver com uma interação, e convém contextualizar se calhar de outra forma, que é, eu sempre fui apaixonada por língua gestual. Cheguei ao ponto em algumas situações de abordar grupos de pessoas surdas que estavam simplesmente a falar e eu tentava meter-me no grupo. E pronto, portanto também tem a ver um bocadinho com o tema da peça, que tem a ver com a forma como interpretamos dança e com a forma como interpretamos língua gestual. É claro que há códigos, não é? Na língua gestual há a palavra ou o gesto que tem um significado específico. Por outro lado, para alguém que não conhece, consegue interpretar ou sentir ou perceber algo. E é um bocadinho por aí que eu faço este paralelismo entre a dança e a língua gestual e a forma de comunicar entre as pessoas. Não é entre surdos, mas é entre as pessoas, que têm algo de muito intuitivo. E pronto, o trabalho tem muito a ver com o que é que eu sinto, o que é que eu interpreto do movimento, seja ele um movimento codificado em língua gestual portuguesa, ou seja ele um movimento codificado em dança. Portanto, como disse, tenho feito ao longo de vários anos. A última vez foi há cerca de 5 anos, fizemos há 5 anos no Porto, em Aveiro, e houve umas fases intermédias em que fiz a nível escolar, na Escola de Dança Ginasiana, portanto com alunos. A oportunidade de o recriar aqui em Braga e também com pessoas locais é um reavivar desta ideia e enfim, é uma oportunidade fantástica, que agradeço desde já e que tem sido um prazer também muito grande. E também isto também tem a ver com esta aprendizagem minha e nossa, do grupo, na relação com pessoas não ouvintes, portanto com surdos, na forma de comunicar com eles. Pronto, e aí chegava ao outro ponto da tua pergunta, que é de que forma é que, porque é que nós aqui não temos língua gestual,
ou seja, não temos tradução de língua gestual. Isto porque eu, durante o processo de trabalho com toda a equipa, não quis ter intérprete de língua gestual, portanto, intérprete oficial. E porquê? Porque, apesar de ser mais difícil, é precisamente para tentar avivar em nós, todos, esta forma de comunicar e de perceber o outro para além do significado específico da palavra. Portanto, é este exercício de comunhão, de interação, de empatia, de intuição, todas estas palavras estão desenvolvidas em nós. E é um bocadinho isto. Agora, se calhar, aproveitar para apresentar a Alexandra. A Alexandra é de Braga, de Vila Real. És de Vila Real? Portanto, eu estava a apresentar a Alexandra e estava a dizer que eu não ouvi o que tu disseste, mas tu podes falar, assim nós conseguimos ouvir. Portanto, a Alexandra é professora, portanto, ela não se assume como, ela não é tradutora de língua gestual. Se quiseres, podes traduzir isso. Portanto, tu não és tradutora, mas para mim tem mais sentido ter uma pessoa dentro do projeto que está a fazer parte do espetáculo. Portanto, eu quis convidar-te para vires fazer a tradução aqui. Porque para mim tu és a intérprete do espetáculo. E por isso não tinha sentido chamar uma pessoa que é tradutora oficial. Ela no meio, ela mostrou o meu nome, portanto o meu nome é Ana da Dança. Foi o nome que o primeiro grupo de surdos com quem trabalhei me deu, portanto é esse o meu nome. Então, só para recapitularmos, então tu tiveste há 25 anos a oportunidade de criar esta peça, ela tem sido reposta e há cerca de 5 anos foi a última apresentação. Eu estou a fazer o exercício de tentar falar de frente para a Alexandra. Quando é que a Alexandra entrou no projeto, por exemplo? Quando é que ela começou a entrar? Porque eu sei que o Jorge foi no Porto e a Magda também. A Alexandra, quando foi? A Alexandra entrou agora no projeto, agora nesta versão em Braga. Não é? Tu entraste no projeto agora em Braga. Mas já tinhas alguém com a função, com o papel da Alexandra antes? Ou seja, tens uma pessoa que funciona como elo de ligação, digamos, na comunicação com os surdos. Como é que resolvias isso antes?
Naturalmente, eles traduzem-se uns para os outros. Eu estou a dizer que a Alexandra que traduz, mas eles também traduzem uns para os outros. Às vezes até repetem aquilo que a Alexandra disse para o outro, ou eu. Portanto, isto antes já era assim. Claro que há sempre em todos os grupos pessoas que ouvem um pouco melhor e que acabam por traduzir. E, como eu disse atrás, se por um lado eu queria separar esta comunicação intuitiva de perceber o outro, por outro lado há as coisas práticas, as informações práticas que às vezes são mais difíceis e que há 25 ou 30 anos atrás eram mesmo difíceis, porque era por papel, acho que já havia e-mails, mas eram menos usados. Agora não, é tudo fácil, porque há SMS, não temos que estar a escrever no papel. De qualquer forma, da primeira vez que fiz o projeto, e que foi numa relação com o Espaço T é uma associação do Porto, para resolver esse problema, nós encontramos uma forma de relação entre um bailarino e um surdo. Portanto, era sempre, eu estou com o meu par, eu sou responsável pela comunicação com o meu par. E, portanto, havia esta alimentação do lado do problema mais prático, da informação prática, relacionada com o lado mais artístico ou sensitivo, sensível do projeto. Portanto, acabou por se construir nesta proximidade, nesta relação. E como é que tu começaste o trabalho? Ou seja, eu gosto muito desta ideia que propões de que há uma intuição na língua gestual, da mesma forma que há uma intuição na dança, na linguagem da dança. Como é que tu pegas nessas duas realidades? Como é que as trabalhaste? Começaste numa para chegar à outra, as duas ao mesmo tempo? Como foi? Isso é um bocadinho difícil e um bocadinho caótico, mas sim, acho que comecei pelos dois lados. Começamos também por traduzir a língua gestual, alguns excertos, sonhos, ideias de cada pessoa, e traduzimos, e livros também, alguns excertos de livros, e traduzimos para a língua gestual. E da língua gestual traduzimos para o movimento. Portanto, exploramos um pouco, uma coisa que é em dança, é um método bastante simples, é trabalhar aquela frase de movimentos de uma forma mais alargada, ampliada, mais dinâmica, enfim, variou-se um bocadinho assim. E por outro lado, partimos de outras ideias mais relacionadas com a dança ou improvisações dançadas. Essas não se passaram para a língua gestual, mas não há uma ordem, há uns momentos da coreografia que são mais uma coisa ou outros que são mais outra. Entretanto, tu apresentaste isto no Porto e se calhar aproveitamos isso para introduzir o Jorge e apresentares o Jorge, que foi uma das pessoas que participou no Porto. Desculpa. Portanto, na apresentação do Porto, o Jorge participou nesta apresentação e, portanto, peço à Ana que aproveite para apresentar o Jorge e para, no fundo, falar um pouco do papel ou da importância
que o espetáculo vai tendo, porque ao ser apresentado introduzes novos elementos. Ok. Eu vou falar para a Alexandra, ok? Por isso, o Jorge, o seu nome gestual é assim. O Jorge faz parte de uma associação de surdos de Matosinhos, que se chama ASAS, que é a Associação de Surdos de Matosinhos Voz do Corpo, não é? Voz do Corpo. E eles entraram no projeto há 5 anos atrás. Foi muito importante a participação deles, porque como o grupo já tinham experiência de palco e portanto foi muito interessante perceber isso e termos já tinham ultrapassado algumas pequenas barreiras do ir para palco, para além de gostarem muito do espetáculo, de estar em palco. Por outro lado, o Jorge é uma pessoa com muita força e muita dinâmica, é um líder. Líder. É uma pessoa que as pessoas seguem, as pessoas vão atrás. E pronto, e portanto ele trouxe aquele grupo do grupo dele, enfim, desta associação. O Jorge já fez no Porto, depois fez em Aveiro e depois fez mais pequeno a nível de escola. E para mim tem sentido haver alguém, que na verdade é o Jorge e outra pessoa que se chama também Jorge, que é o Jorge Eduardo, vieram os dois. Tem sentido ter alguém que faça também a passagem do testemunho deste grupo. Obrigada, eu. E como foi, porque em Braga também estamos a trabalhar com alguns surdos da comunidade local, como é que foi essa integração? Porque tu tens a ideia de criar uma proposta com pessoas surdas e bailarinos e crias pares e desenvolves esta ideia e depois fazes o espetáculo. Mas depois pegas noutras pessoas com o mesmo mecanismo, não é? A mesma ideia, o espetáculo é o mesmo. Então, como é que tu fazes esse processo de pessoas novas, de descobrir como é que isso foi? Nós tentamos ir um pouco atrás no processo, ou seja, repetir algumas coisas que não vemos em palco, mas que têm a ver com esta relação entre as pessoas, para que se possa criar o par ou que se possa criar o grupo, por um lado. Por outro lado, o método, o modelo já está mais flexibilizado, portanto já sabemos melhor, todos nós, como o aplicar. Por outro lado, o facto de termos o Jorge Sá e o Jorge Eduardo também nos traz já 2 pessoas que estão integradas, portanto é um bocadinho um misto de tudo. Mas idealmente vamos um pouco atrás no processo para as pessoas entrarem. Jorge, vou se calhar saber como foi entrar no projeto e como
está a ser refazer o projeto. Fazer outra vez. Fazer outra vez. Obrigado. Eu ando no teatro, projeto, como o surdo, barreira, tem barreira. A culpa foi ao teatro surdo de Portugal, no geral, Portugal. E convidaram o outro colega, convidaram e ela também, convidaram o outro. Eu não gostava, convidaram, do Pita, eu não gostava participar. Também o Pita e o surdo, para fazer espetáculo. Quer aumentar dentro da escola, no total, junto ao Pita também. A Ana convidou também o Jorge e ele foi, o Jorge foi uma ideia positivo, foi positivo. E eles chamaram toda a colega para o surdo para vir fazer o espetáculo. Ele já fez, já discutiu particular. Quer mais tratamento, ficar espetacular, tratamento mais à vontade. Agora outra vez tem um espetáculo de Aveiro com a Ana. Agora está Treteiro e Braga. Há um ano, a festa, há 5 anos. E depois há um ano, a Carta da Música. A Carta da Música. Foi um espetáculo dele, sim, da associação dele, que eu fui ver. Ele foi ver, a Ana foi ver. Depois convidaste-me. Foi positivo. Queria mais, ela queria mais coisa. Ela queria barreira, aberto, mais tratado para surdo, para vir, para o espetáculo. Também o PID pedia apoio, língua textual para o Xoxa, para outra colega, mas também o Jorge também pode ajudar, língua sexual, alcunha, para o PID, para traduzir, é bom para positivo. Espero que no futuro fique a melhorarem. Pronto, é todo. Obrigada. Esperamos. Se calhar aproveitamos assim, depois desta participação, só apresentamos a Magda e dizes que no fundo... Olá. Olá. Desculpa, eu estou em excesso de sobreatenção. E que no fundo é a tua outra realidade. Tens a realidade da língua gestual, e o Jorge representa, mas depois tens a realidade da dança, de certa forma, a Magda representa. A Magda é uma bailarina, fez, conforme dissemos, este espetáculo há 5 anos atrás, foi minha aluna no ginasiano. Penso que fizeste a versão do ginasiano, ou não? Também, mas também fiz no Campo Alegre. Exato, a do Porto? Sim. Exatamente.
e de alguma forma a Magda representa também o resto do elenco, não é? Portanto, que são algumas pessoas que já fizeram da última vez e mais 2 elementos novos no projeto. Portanto, a Magda, neste período de tempo entre um e outro, a Magda já foi para a Holanda, já fez o curso dela de dança na Holanda e já regressou, o que é fantástico também, sentir nestes intérpretes esta evolução e este crescimento, não só como intérpretes e como pessoas, mas também também dentro do espetáculo em si. Portanto, o que é que 5 anos depois isto representa num corpo, numa pessoa que cresceu? Isto falando de tempo, porque 5 anos na vida de um intérprete é muito tempo. Queria aproveitar para dizer uma outra coisa, que é, não há este limite etário, nem há neste projeto tanto a diferença entre sou adulto, ou sou jovem, ou sou mais velho, um bocadinho mais velho. Há, em termos de interpretação, alguns momentos que são só bailarinos, e há alguns momentos em que são só surdos, e há momentos de interação. Mas os surdos estão em palco os 50 minutos de espetáculo. Podem ter alguns momentos de pausa, como digo, mas estão sempre em cena, assim como os bailarinos. Portanto, eu estava aqui a dizer que para mim é interessante, se calhar podia ser interessante também perceber para a Magda o que é que representa isto para um intérprete que, entretanto, está mais maduro, cresceu, saiu do país, voltou, fez outros trabalhos, de repente volta à mesma peça. Claro, obviamente há um lado prático, que é um intérprete que já conhece a peça, portanto estamos a refazê-la só, ou a recriá-la um pouco, mas há algo mais. E o que representa, Magda? Eu acho que, lá está, 5 anos fazem muita diferença, mas esta sensibilidade que a peça requer de nós, acho que está sempre lá, e se calhar com mais força, porque acho que é um trabalho super sensível, este de termos de interagir com pessoas que não são bailarinos e pessoas que não são ouvintes, e requer muita sensibilidade de nós, muita atenção. Nós também trabalhamos com trapézios no espetáculo, e que é um objeto assim um pouco perigoso, e então é uma atenção reforçada por causa dos trapézios. Em termos assim de movimento, passado 5 anos eu senti que os músculos que eu trabalho no trapézio, por exemplo, estavam lá. Não foram esquecidos, não foram trabalhados durante 5 anos, mas não houve aquele recomeçar de novo, estava lá tudo. Mas sem dúvida que é super enriquecedor voltar a fazer um trabalho passado 5 anos, com outras pessoas, que também torna o projeto muito diferente, mas a semente é a mesma, não é? Ok. A Magda disse uma coisa interessante, que é cada um deles, esta coisa do par, trabalhar com o par, eles são, não queria dizer responsáveis, mas preciso de uma palavra diferente, mas eles estão sempre em ligação. Cumplicidade? Com cumplicidade, sim. Eles estão sempre, têm que estar com atenção. Sim. Também por esta razão de alguns momentos serem um bocadinho mais perigosos. E haver deixas visuais, e tem que haver deixas de avisar, portanto tem que haver momentos em que eu aviso ou chamo o outro. E por isto que a Magda está a dizer que ela tem que pensar em si própria como intérprete, mas em cena ela está a pensar no outro também. Okay. Portanto é um bocadinho um pensamento duplo, não é? Duplo. Duplo, sim. Duplo.
O que também é muito interessante, um desafio para o intérprete, não é? Porque normalmente o intérprete de dança está em si, tem interação, pode ter interação com o outro, mas não está sempre a pensar onde é que a outra pessoa está durante 50 minutos. É um bocadinho quase esta ligação, este fio, este cordão umbilical de relação com outra pessoa. Se calhar pergunto ao Jorge se também sente essa relação direta com o bailarino? Deixa-me só traduzir um bocadinho, explicar. Há sempre um par, não é? Tu tens, no princípio, o Dinis. Qual é o nome do Dinis? Dinis. Ok? Um par. Ok? Depois, mais tarde, tens outro par. Qual é esta ligação? O Jorge não ouve nada. Com a música, com o pare, copia com. Eu também uma música para o teu peito, agora não ouve nada, como o teto, vai ter que tocar. Tem. Como é que está? No fim, até ter 2 vezes, não quer ter no fim. Ok. Porque nós temos códigos entre bailarino surdo e é no fundo uma comunicação gestual que nós usamos entre nós, tátil também, super tátil, que os faz perceber momentos espaciais de onde eles se têm de direcionar, ou que vem a seguir, não é? Coisas mais práticas na coreografia, e existe este código entre nós. Por exemplo, o toque da mão 2 vezes tem um significado, às vezes só o olhar eles percebem, e é uma coisa muito interessante que nós também temos falado disso, que é os surdos têm uma memória espetacular e eles memorizam com muita facilidade todas as coisas, a ordem da coreografia, o que vem a seguir, e eu também acho que se torna muito fácil para nós trabalhar com eles, tendo eles esta abertura para estar connosco e para se integrarem. Não sei, mas eu acho que o olhar entre nós é muito forte. Eu estou a tentar há algum tempo introduzir a ideia de segredo e vou aproveitar essa imagem do olhar, porque o olhar é um bom veículo de segredos. Porquê segredo secreto? Que acaba por ser um pleonasmo, não é? Sem revelar nenhum segredo, se for caso disso. Depois tem a ver um bocadinho com os desejos secretos de cada um, os segredos de cada pessoa, que não são revelados, mas que tem a ver também com aquilo que eu falava há pouco, esta intuição. Portanto, é algo, a interpretação como público, como espectador, está mais próximo daquilo que eu sinto, daquela intuição, daquilo que eu tento adivinhar, que são os segredos daquelas pessoas, ou até mesmo os meus próprios segredos. Portanto, há algo intersticial dentro da peça, como há em qualquer outro espetáculo. Mas que é um bocadinho misterioso e aberto à interpretação de cada um, mas acho que se sente muito este lado positivo e são segredos, mas são desejos, são aspirações, é algo assim, é uma sensação positiva, pelo menos é muito aquilo que as pessoas costumam dizer. Não quer dizer que tenha que ser, mas sim, segredo, porque é o segredo de cada um, mas segredo porque é também algo especial, que está fechado. Há uma situação das nozes,
e as nozes, portanto, nozes, que são algo que está muito bem guardado. Uma noz, não é muito difícil partirmos a casca de uma noz, está muito bem guardada. Portanto, segredo do cofre, o que está guardado no cofre, o que está de especial dentro da casca da noz. Vai. Também, eu tenho sempre a impressão das imagens e do que vejo, que segredo também como consequência dessa experiência tão próxima entre as pessoas. Sim. Que depois criam coisas que são só delas. Isso também é algo que encontraste ou algo que quiseste? Acho que foi algo que encontrei, mas isso é difícil responder porque a peça tem tantos anos e um desenvolvimento ao longo de vários anos que é como dizia há pouco, é difícil de saber em que ponto é que algo apareceu ou... Acho que seguramente ao fim destes 25, 30 anos seguramente há este outro lado que estás a falar, mais intrínseco e mais interativo, tem-se vindo a encontrar, eu própria tenho vindo a encontrar. Né? Se calhar a fase inicial era mais pragmático, o espetáculo era mais... não haveria tanto este aprofundar deste outro lado. Do tal segredo, como estás a falar. E o que é fazer uma peça com tanto tempo? Porque é uma terceira realidade deste projeto. Falamos muito da questão dos surdos e dos ouvintes, é importante, mas mais do que isso, é uma peça que tem 25 anos ou mais. E isso também é importante, não é muito comum, não são 25 anos seguidos, mas não é muito comum. Às vezes acontece de irmos buscar uma peça antiga, mas não esta coisa dela ter existido. Como é isso? Acho que isso e para ti também um pouco, porque também é um privilégio enquanto intérprete, passado alguns anos ainda trabalhares o mesmo material, não é? Eu também acho que o material se vai transformando, não é? O que eu fiz há 5 anos, em muitos momentos, é muito diferente do que eu estou a fazer agora, em termos de movimentação, especificamente, eu acho. E eu acho que é essa riqueza também e essa liberdade que a Ana nos deixa aberta para nós também transformarmos um bocado e não ficarmos fechados com aquele tipo com a coreografia, não é? É muito mais que isso, sim. Eu acho. Por outro lado, em termos longitudinais, digamos, em relação a... É assim, eu tive um período, eu não me considero atualmente coreógrafa, porque eu deixei de coreografar. Portanto, eu tive um período de uns 10, talvez mais, anos, em que trabalhei bastante como coreógrafa, fiz muitas peças, e acho que esta foi talvez a última, não foi bem a última, porque depois desta acho que tive uma em que me forcei mesmo para eu me entender se era algo que eu queria continuar a fazer, e não era. Portanto, eu acho que um criador qualquer tem que ter essa paixão e esse ímpeto. E é um ímpeto, portanto, é algo que tens uma ideia e ela pode estar a germinar, mas em algum momento tu vais ter que a desenvolver e queres. Aí eu perdi um pouco essa vontade. Portanto, esta peça não é uma nova criação nesse sentido, portanto, é um bocadinho a última que eu fiz, talvez mais a sério, como disse. Mas, por outro lado, mantê-la durante 20 e tal anos ou 30 permite uma flutuação. Eu também sou uma pessoa diferente e, portanto, também me permite distanciar e olhar para o trabalho com um olhar menos prático e pragmático, pensar o que é que começa, onde é que está a música e entrar noutras camadas mais aprofundadas do trabalho. Por outro lado, a peça não rodou assim tanto,
Portanto, se por um lado, se estivéssemos a falar de 25 anos em que consegues realmente desenvolver, isto é uma das coisas que se diz muito, o trabalho estreou agora, mas agora é que ele vai crescer. Estamos a falar muito em termos também de interpretação, que é os bailarinos, quando uma peça estreia, ainda não está oleada, portanto, muitas vezes o ideal é que consigam chegar à estreia com alguma distância para poderem começar a desenvolver a sua própria interpretação. Por isso, um espetáculo que tenha uma boa carreira, ou seja, uma boa quantidade de espetáculos, permite isso. Aqui estamos a falar de uma coisa um bocadinho diferente, que é ela vai crescendo por si só, sem estares a fazer, porque tu és uma pessoa diferente, porque o intérprete, como por exemplo a Magda, mais tarde, 5 anos mais tarde, obviamente cresceu e obviamente se desenvolveu, mesmo como ela diz, mesmo que não tenha treinado a técnica do trapézio, ela está lá. Portanto, isto é uma coisa prática. Mas dentro do lado artístico e como intérprete, também. Não esteve a fazê-lo, mas a semente ficou e, portanto, cresce. É engraçado até se pensares que é uma espécie de espetáculo que está sempre no ponto de partida, não é? Em vez de ter uma maturação e de um envelhecimento, está sempre naquela juventude, não é? Isso é interessante, acho uma boa ideia. Não sei se queres dizer mais alguma coisa. Eu acho que nós fomos tocando um pouco todas as ideias. Não sei se achas que há alguma coisa assim particularmente importante do projeto. Sim, nós falamos mais das pessoas que estão agora envolvidas atualmente em Braga, mas, como acabamos de falar, o projeto tem um crescimento desde o início, portanto, é muito interessante pensar o que é que foram os primeiros intérpretes. E é engraçado porque se gerou um pouco a nível de redes sociais, um bocadinho esta coisa dos primeiros intérpretes se lembrarem e referirem a peça ou partes da peça. Acho também é interessante dizer que há uma pessoa que fez parte do espetáculo, da primeira versão, que com este espetáculo se tornou-se intérprete de língua gestual, portanto, a partir deste trabalho, ela atualmente é intérprete e ela vem ver o espetáculo. Portanto, vai ser muito interessante também fazer esta ligação, mas também, agora mais especificamente, para além do agradecimento ao Jorge e à Associação de Surdos Matosinhos, também à Associação de Surdos de Braga e à Escola... É o agrupamento Dona Maria II, mas particularmente a Escola de Lamaçães, onde há um núcleo muito focado na integração e formação de surdos e com quem o Teatro Circo tem trabalhado nesta tentativa de aproximação à comunidade surda. Pronto, e à cultura surda. Queria deixar assim um agradecimento longitudinal ao longo destes 30 anos, portanto é difícil nomear especificamente, portanto eu estou a nomear principalmente os primeiros intérpretes e agora estas últimas colaborações, claro, através do Teatro Circo, portanto agradecer ao Teatro Circo. Nós é que agradecemos. Mas mais alguma, acho que ficamos. Pronto, fica aqui o nosso pequeno registro. Uma vez que o espetáculo ainda não aconteceu e se nos estiverem a ver nas redes sociais, fica também o convite, amanhã, dia 12 e sexta-feira, dia 13, às 21h30, na sala principal do Teatro Circo, O Segredo Secreto, e penso que com isto abordamos as questões. Agradeço se esteve desse lado a ver-nos e agradeço também a vossa presença a todos. Obrigado. Obrigada a todos, obrigada a Alexandra. Se calhar é importante, desculpa dizer, porque quem não viu o início, que a Alexandra esteve a fazer a tradução porque eu a convidei. Para mim, ela tem sentido como intérprete no projeto, mas ela queria salvaguardar de que não é intérprete de língua gestual,
Não é intérprete oficial, mas para mim é intérprete. Ok. Está salvaguardado. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigada.